Você já se perguntou: quem ousou enfrentar o Filho do Deus vivo no momento de sua maior vulnerabilidade, não no trono celestial, não cercado por anjos, mas no deserto, sozinho, faminto, exausto? Imagine agora o sol a pino, o céu sem nuvens, o ar seco e o chão quente como brasas. Nenhuma sombra, nenhuma companhia, nenhuma distração. Apenas o silêncio cortante e a respiração ofegante de um homem que jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus, o Cordeiro puro, o Filho amado, o Verbo encarnado. Ali, sem pão, sem água, sem descanso, ele enfrenta algo ou alguém. E então surge uma presença, não com relâmpagos ou trovões, mas com palavras. Sim, palavras. Sutil, persuasivo, sagaz. Se és o Filho de Deus. É com essa frase que tudo começa. Mas quem é essa figura que se atreve a falar assim com o próprio Cristo? Quem é esse ser que ousa desafiar a divindade em carne viva? Será que sabemos mesmo quem foi o tentador no deserto? Muitos imaginam um ser grotesco, de chifres e cauda, saído de contos de terror. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente, algo mais profundo, mais perigoso. Porque o verdadeiro inimigo nem sempre aparece como inimigo. Ele se apresenta como solução, como lógica, como promessa. E é por isso que precisamos compreender o que realmente aconteceu naquele deserto. Porque aquela batalha não foi só sobre Jesus, foi também sobre mim, sobre você. Afinal, o mesmo inimigo que se aproximou dele naquele dia ainda tenta se aproximar de nós hoje. Com outras palavras, com outros disfarces, mas com a mesma intenção. Você já parou para pensar que as maiores tentações da sua vida não vieram com gritos ou monstros? Mas sim, com convites sutis, com desejos legítimos, com dúvidas suaves. O deserto de Jesus não foi apenas um local geográfico, foi um campo de batalha espiritual, foi um espelho da nossa própria jornada. E a pergunta que ecoa até hoje é: quem foi o demônio que tentou Jesus no deserto? E o que essa história ainda tem a revelar sobre as batalhas que enfrentamos? Hoje, vamos caminhar por esse deserto, juntos. Vamos olhar além da areia, além do calor, além da fome. Vamos descobrir quem estava ali e por que essa história ainda nos toca tão profundamente. Prepare-se. O deserto vai revelar mais do que você imagina. O deserto, para muitos, um lugar vazio. Um espaço esquecido entre um ponto e outro. Mas, para Deus, o deserto sempre foi um palco sagrado. Ali onde os passos afundam na areia quente e os olhos se perdem no horizonte seco, a alma começa a ouvir. Não há distrações, não há multidões. Só o som do próprio coração e a voz de Deus. Jesus, após ser batizado por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo, sim, pelo Espírito, até esse lugar. Você percebe isso? Foi Deus quem levou Jesus ao deserto, não o diabo, não o acaso, mas o próprio Espírito de Deus. Mateus 4, versículo 1 afirma: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O mesmo céu que se abriu no batismo agora parecia fechado no deserto. A mesma voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, agora estava em silêncio. É assim que acontece, não é? Depois dos momentos gloriosos, vêm os testes silenciosos. No Jordão, Jesus é revelado ao mundo. No deserto, ele é forjado para a missão. E esse padrão não é novo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo.
O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Elias caminhou por dias, em meio à aridez antes de ouvir Deus num sussurro suave. O deserto é esse lugar de transição, entre o quem somos e o quem seremos, entre o chamado e a missão, entre a voz de Deus e a resposta do nosso coração. Jesus estava prestes a iniciar o ministério que mudaria o curso da humanidade, mas antes disso, ele precisou passar pelo deserto, precisou ser esvaziado, precisou provar na carne o que era confiar inteiramente no Pai. E esse lugar árido nos ensina uma lição poderosa. Nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Às vezes é preparação. No deserto, os milagres não são visíveis, mas são profundos. No deserto não há plateia, mas há presença. No deserto não há aplausos, mas há encontros com a verdade. Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Um tempo em que tudo parece seco. Um tempo de espera. Um tempo de solidão. Mas eu te digo, o deserto é sagrado. Foi lá que Jesus venceu, antes mesmo de pregar, curar ou ressuscitar. Foi lá que ele nos ensinou que não precisamos fugir do deserto. Precisamos atravessá-lo com fé, porque no final o deserto não rouba a promessa. Ele prepara o coração para recebê-la. Na narrativa da tentação no deserto, o Evangelho não nos dá um nome humano, nenhuma genealogia, nenhuma pátria de origem. Ele é simplesmente chamado de o tentador, o diabo, Satanás. Mas quem é ele realmente? Para compreendermos a profundidade desse confronto entre Jesus e esse ser, precisamos fazer uma pausa e voltar às Escrituras. Precisamos entender quem foi esse que ousou tentar o Filho de Deus e por que isso importa, tanto para nós hoje. Na Bíblia, nomes são muito mais do que rótulos. Eles expressam a essência, o caráter, a função. Tentador, Mateus 4, versículo 3. Aquele que semeia dúvidas, que instiga, que propõe desvios sutilmente. Ele não manda, ele sugere. Diabo, diabolos em grego, significa acusador, aquele que espalha. Ele divide, lança confusão, distorce a verdade. Satanás, Satã em hebraico, literalmente adversário, um opositor declarado do propósito de Deus. Cada nome revela uma faceta da sua missão: sabotar, dividir, enganar. Mas antes de ser Satanás, ele foi Lúcifer. A história começa em passagens proféticas como Isaías 14 e Ezequiel 20. E 8. Em Isaías 14:12 lemos: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Ezequiel 28 fala de alguém que estava no Éden, coberto de pedras preciosas, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esses textos, embora direcionados a reis humanos, são carregados de simbolismo espiritual que a tradição cristã associa à queda de um ser angelical. Lúcifer, nome que significa portador da luz, era um querubim exaltado, criado com beleza, sabedoria e glória. Mas ele desejou o que era de Deus, quis subir acima das estrelas, quis ser adorado, e então caiu. Apocalipse 12 nos dá uma visão ainda mais cósmica. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele não foi expulso por fraqueza, mas por orgulho. Ele não perdeu poder, perdeu posição. E desde então se tornou o acusador, o enganador, o tentador. Mas atenção, não estamos falando de um ser com tridente, capa vermelha ou chifres pontudos. Essa imagem é caricatural, folclórica e completamente distante da descrição bíblica.
Na verdade, o maior perigo do inimigo é sua sutileza. Segundo Coríntios 11:14 nos alerta: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Ele não vem como um pesadelo, vem como uma ideia lógica, como uma necessidade legítima, como uma interpretação distorcida, mas convincente. Ele conhece as Escrituras, ele conhece os desejos humanos, ele conhece o coração ferido e sabe exatamente onde tocar. No deserto, ele esperou 40 dias. Não foi no primeiro. Foi quando Jesus estava com fome, cansado, esgotado. Foi ali que ele apareceu. E assim, ele faz conosco. Ele não nos ataca nos dias de glória. Ele nos sonda, nos observa. E aparece quando estamos fragilizados, não com gritos, mas com sussurros, não com ameaças, mas com ofertas. Se és o Filho de Deus. Essa frase não é apenas uma tentação, é uma insinuação, é um desafio à identidade. É a mesma voz que diz a você hoje: você tem certeza de quem é? Se Deus te ama mesmo, por que isso está acontecendo? A maior mentira de Satanás é fazer-nos pensar que ele não está atuando, ou que ele só age em casos extremos. Mas ele está nos detalhes, está nas comparações que fazemos, nos ressentimentos que alimentamos, nas distrações que parecem inofensivas, nas interpretações que nos afastam da verdade. Ele não precisa nos destruir, só precisa nos desviar alguns graus da rota, e por isso precisamos saber quem ele é, não para temê-lo, mas para não sermos enganados. O tentador do deserto não era uma figura lendária, mas um ser real, antigo, experiente e ainda ativo. Ele não se importava em enfrentar o próprio Cristo, porque sua ousadia é alimentada por um único desejo: desviar o coração humano do Pai Celestial. Mas como Jesus resistiu a ele e o derrotou, também nós podemos. Depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome. Essa frase, simples e direta, carrega uma profundidade que não pode ser ignorada, porque a fome de Jesus não era apenas física, era a fome de um corpo real, humano, que sentia dor, cansaço e necessidade. A fome de alguém que, embora divino, decidiu experimentar plenamente a vulnerabilidade da carne. E é justamente aí, na fraqueza, que o tentador se aproxima. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus 4, versículo 3. À primeira vista, isso parece uma sugestão inofensiva. Afinal, Jesus podia fazer isso. Ele transformaria água em vinho, multiplicaria pães e peixes, ressuscitaria mortos. Por que não saciar sua própria fome? Mas a questão aqui não é o pão, é o propósito. Essa tentação é um ataque direto à identidade de Jesus. Note a sutil insinuação. Se és o Filho de Deus, o tentador não o chama de mentiroso, não o ameaça. Ele apenas lança uma dúvida, uma provocação, como se dissesse: você tem certeza de quem é? Então prove, faça algo, mostre seu poder. Essa é a tentação da performance, a tentação de ter que fazer algo para validar quem somos. E aqui está uma grande lição espiritual. O diabo sempre tenta nos convencer de que precisamos provar nosso valor. Ele nos diz: se você fosse realmente chamado, sua vida estaria mais fácil. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Se você é tão especial, por que ainda não deu certo? E com isso, ele tenta nos empurrar a agir fora do tempo, fora da vontade de Deus, apenas para aliviar o desconforto imediato. Jesus, porém, responde com firmeza e clareza: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ele não discute, não justifica, não cede.
Ele responde com a palavra. Essa resposta revela que Jesus sabia quem ele era e não precisava de pão para confirmar isso. Sua identidade estava enraizada na voz que ele ouviu no batismo. Este é o meu filho amado. E mais, ele reconhecia que a verdadeira fome da alma só é saciada por Deus. Você já sentiu fome? Não de comida, mas de aceitação. Já desejou desesperadamente algo que parecesse te aliviar, só para descobrir depois que era ilusão? O tentador conhece nossas fomes e ele as explora. Mas a resposta de Jesus nos ensina: não viva apenas para satisfazer suas necessidades imediatas. Viva pela palavra, porque só ela sustenta, só ela sacia, só ela permanece. Depois da fome, vem a ambição. A cena muda. O tentador agora leva Jesus a um lugar elevado, um monte altíssimo. Ali mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Todos os reinos, toda a glória, toda a autoridade. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Essa é uma proposta ousada, não disfarçada, não velada, direta. Um pacto, uma troca. Glória, domínio, influência, em troca de adoração. Mas pare e pense. Como Satanás pode oferecer aquilo que não lhe pertence? A Bíblia mostra que o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. Isso não significa que ele seja dono da criação, mas que temporariamente tem influência sobre sistemas, estruturas e poderes humanos. Ele deturpa, manipula, seduz. E a proposta que ele faz a Jesus é: chegue ao topo sem passar pela cruz, tenha o poder sem a dor, receba a coroa sem o sacrifício. Essa é a tentação da fama rápida, do atalho espiritual, da ambição revestida de espiritualidade. Você percebe? Jesus sabia que teria todos os reinos. Eles já eram dele por direito. Mas não daquele jeito. O plano do Pai envolvia entrega, sofrimento, redenção. O plano do tentador envolvia idolatria. E essa proposta não parou ali no deserto. Ela ecoa, ainda hoje. Se você fizer isso, vai crescer mais rápido. Se passar por cima dessa parte, ninguém vai perceber. Se maquiar um pouco a verdade, tudo se resolve. O tentador ainda oferece glória, desde que a cruz seja deixada de lado. Mas Jesus responde com autoridade: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4, versículo 10. Adoração é mais do que cantar ou levantar as mãos. É aquilo a que você se curva. É aquilo a que você serve. É aquilo por que você está disposto a abrir mão de tudo. E Jesus declara, com clareza e convicção: somente Deus é digno de adoração. Somente Ele é Senhor. Somente Ele define o caminho. A ambição por si só não é pecado. Mas quando ela se torna um fim em si mesma, ou quando exige que você traia seus princípios, ela se torna um altar perigoso. Quantas pessoas se perdem tentando conquistar algo que até poderia ser bom, mas veio de um caminho errado? Quantas vezes já sentimos a tentação de nos ajoelhar diante da facilidade, do imediatismo, da aprovação dos outros? O inimigo sabe que nem todos cairão pela fome, mas muitos se dobram pela promessa de poder. Mas Jesus, mais uma vez, nos mostra o caminho. Ele não aceitou atalhos. Ele não negociou com a mentira. Ele sabia que a glória real não se compra, se conquista com obediência. E você? Tem algo que está tentando te convencer a se curvar? Um atalho, uma proposta, uma porta que se abriu, mas exige que você abandone quem Deus te chamou para ser? Lembre-se, o que começa com adoração ao inimigo nunca termina em bênção de Deus. Agora, o cenário se desloca para Jerusalém, o centro espiritual do povo de Deus.
O tentador leva Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto daquele lugar sagrado. Lá de cima, com a cidade aos pés e a multidão ao alcance da vista, ele sussurra: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. Aqui, algo inusitado acontece. O diabo cita a Bíblia. Sim, ele cita o Salmo 91. Ele usa as Escrituras, mas as usa fora do contexto, distorcendo o sentido. Essa tentação não é sobre pão, não é sobre poder. É sobre vaidade espiritual. É sobre manipular Deus, forçá-lo a agir, como se a fé fosse um espetáculo. É como se o tentador dissesse: mostre a todos quem você é. Dê um salto. Prove sua fé. Provoque um milagre. Essa tentação é traiçoeira porque se disfarça de espiritualidade. Quantas vezes, em nome da fé, corações são guiados por orgulho disfarçado? Quantas vezes pessoas testam a Deus, esperando que Ele prove algo, como se precisasse justificar seu amor ou sua presença? Mas Jesus responde com sabedoria e firmeza. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Aqui está a chave. A fé verdadeira confia. Ela não exige provas. Ela obedece. Não manipula. Ela espera. Não desafia. Jesus sabia que poderia descer voando daquele templo. Ele sabia que os anjos viriam, que os céus se moveriam ao seu favor. Mas ele também sabia que não precisava provar nada para ninguém, nem mesmo para o diabo. O amor do Pai não precisa ser testado. Já foi declarado, já foi selado, já é certo. Essa tentação nos alerta para um tipo perigoso de religiosidade, aquela que usa a Bíblia para justificar decisões impulsivas, aquela que tenta fazer Deus se encaixar nos nossos desejos, aquela que exige sinais ao invés de confiar na voz que já falou. Quantos pulos precipitados já foram dados? Quantos relacionamentos começaram porque Deus me mostrou? Quantas decisões financeiras, projetos, ministérios foram iniciados com base em sentimentos e textos bíblicos isolados, e depois vieram as quedas. Satanás sabe usar versículos. Mas Jesus conhece a verdade da palavra, e mais uma vez ele nos ensina. Não se trata de mostrar quem somos, se trata de saber quem Deus é e confiar nele, mesmo quando não vemos os anjos aparecendo. A terceira tentação nos lembra que fé não é salto no escuro. É andar na luz mesmo quando a estrada está em silêncio. Jesus não pulou. Ele permaneceu firme, porque quem conhece o Pai não precisa provar nada ao inimigo. 3 tentações, 3 respostas, 3 vitórias silenciosas, mas eternamente poderosas. No deserto, Jesus não fez milagres, não curou enfermos, não multiplicou pães, mas ali, ele venceu a batalha que muitos de nós travamos todos os dias, e venceu como homem. Essa é uma das verdades mais impactantes desse episódio. Jesus não resistiu ao tentador como Deus Todo-Poderoso. Ele resistiu como filho, como servo, como alguém cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Ele não usou sua divindade como escudo. Ele usou a obediência como arma. Em cada tentação, Jesus respondeu com: está escrito. Ele não argumentou com lógica. Não usou experiências passadas. Não citou tradições humanas. Ele citou a Escritura. Isso nos ensina algo poderoso. A palavra de Deus é suficiente para resistirmos ao mal. Mas veja, não é apenas decorar versículos, é viver com base neles. É deixar que a verdade de Deus seja maior que a sugestão do inimigo.
Jesus sabia quem ele era. Sabia o que o Pai havia dito sobre ele. Sabia que sua identidade não dependia de circunstâncias, aplausos ou alívios imediatos. E é justamente por isso que ele pôde resistir. Porque a resistência não nasce da força do braço, ela nasce da convicção interior. A tentação perde o poder quando você está firme na sua identidade. Quando você sabe que não precisa provar nada, que Deus já te chamou, já te ama, já te enviou. Talvez o seu deserto hoje seja emocional, talvez seja financeiro, talvez esteja enfrentando uma crise de identidade ou dúvidas sobre seu chamado. Mas ouça isso, Jesus não apenas venceu por você, ele venceu como você, como um modelo, como um exemplo, como alguém que caminhou esse caminho para mostrar que é possível. Em Hebreus 4, versículo 15, lemos: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus conhece a sua luta. Ele não observa do alto, distante. Ele já esteve no chão seco do deserto. Já sentiu a sede, o cansaço, a pressão, mas ele venceu. E hoje, ele vive em nós, para nos fortalecer quando a tentação bate à porta. Para nos lembrar, você não precisa ceder. Você pode resistir, porque aquele que venceu habita em você. A história de Jesus no deserto não é apenas um relato antigo perdido nas páginas da Bíblia. Ela é um espelho, um alerta, um manual de sobrevivência para todos nós que dia após dia enfrentamos as nossas próprias tentações, em desertos que muitas vezes ninguém vê. Talvez você nunca tenha jejuado 40 dias. Talvez nunca tenha ouvido o diabo falar diretamente ao seu ouvido. Mas, quantas vezes você já sentiu a pressão silenciosa, a fome da alma, o desejo de cortar caminho, a vontade de provar algo para o mundo, o medo de não ser suficiente, a dúvida que ecoa: se você é mesmo o filhote de Deus? A verdade é que o mesmo tentador ainda está agindo. Ele não aparece com uma capa vermelha, mas com notificações no celular. Ele não vem com tridente, mas com oportunidades aparentemente inofensivas. Ele não diz prostre-se, mas diz só dessa vez. Todo mundo faz. Você merece. Hoje nossos desertos são outros. Uma crise financeira que parece sem fim, um casamento desgastado pelo silêncio e pelas feridas, um ministério que não sai do lugar, uma solidão que machuca mais do que gostaríamos de admitir, uma ansiedade constante que corrói a paz e sufoca a fé. E nesses desertos, a voz do tentador se apresenta como alívio, mas o alívio dele custa caro. O inimigo quer que tomemos decisões baseadas no medo, na pressa, na dor. Ele não precisa tirar sua fé, basta fazê-lo duvidar dela. Ele não precisa destruir sua vida. Basta te convencer a guiar ela sozinho, sem Deus. Mas assim como Jesus, nós podemos resistir. Não com a força do nosso braço, mas com a palavra, com uma vida de intimidade com o Pai, com a certeza de que identidade não se prova, se vive. Veja, bem, Jesus não saiu do deserto mais fraco. Ele saiu fortalecido. Lucas 4,14 diz que ele voltou no poder do Espírito, e aí sim iniciou seu ministério. Isso significa que o deserto não é um castigo, é uma preparação. É no silêncio que você aprende a ouvir a voz de Deus. É na escassez que você aprende a depender dele. É na tentação que você aprende a permanecer firme na verdade. Se hoje você está em um tempo difícil, lembre-se disso. A tentação não é sinal de que você está longe de Deus. Muitas vezes, é prova de que você está prestes a ser usado por Ele. Resista. Permaneça. A palavra é a sua espada.
A identidade em Cristo é o seu escudo, e o deserto, apenas um caminho, nunca um destino. O deserto, lugar de solidão, de silêncio, de sede, mas também lugar de revelação, lugar de decisão, lugar de vitória. A história da tentação de Jesus no deserto nos mostra que Deus não evita os desertos, Ele os usa. Foi lá, longe das multidões e dos milagres visíveis, que Jesus mostrou quem era. Foi ali, sem palco, sem holofotes, sem pão, que Ele revelou a força da obediência. E talvez você esteja passando por um deserto agora. Talvez esteja cansado, duvidando, questionando. Talvez já tenha escutado aquela voz. Se você é mesmo de Deus, por que está sofrendo? Se Deus te ama, por que está demorando? Será que não existe um caminho mais fácil? Mas hoje receba essa verdade no coração. O deserto não é o fim, é o começo. Foi depois do deserto que Jesus começou a pregar. Depois do deserto que os milagres começaram. Depois do deserto que a autoridade dele foi revelada. O deserto não é uma punição. É um processo. É onde as vozes se calam e só a voz de Deus permanece. E a grande lição? Jesus venceu. Não porque estava cercado de anjos, mas porque estava cheio da palavra, firmado na identidade, enraizado no propósito. E se ele venceu, você também pode vencer. Você pode dizer não ao atalho. Pode dizer não à performance. Pode dizer não à dúvida. E pode dizer sim à voz do Pai que já te chamou pelo nome e disse: Tu és meu filho amado. Em ti me agrado. Você não precisa provar quem é. Não precisa correr atrás de glória. Não precisa manipular a fé. Só precisa permanecer, confiar, resistir, responder com a palavra. Porque quando a tentação vem, ela não é só um teste de força. Ela é um lembrete. Você está mais perto do propósito do que imagina. E se hoje o seu coração está no limite, se você sente que não vai aguentar, lembre-se, Jesus passou por isso e venceu. E está com você. O mesmo Espírito que o levou ao deserto. É o Espírito que te sustenta hoje. Então ore, se alimente da palavra, resgate sua identidade e siga. O deserto é só uma estação. A missão é eterna. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja atravessando o deserto. Chegamos ao final de mais um vídeo. Amados irmãos, mas a nossa jornada não acaba. Aqui vamos falar sobre como se conectar com Deus em uma oração verdadeira. Aquela que toca o céu e transforma a terra. Clique aqui ao final e venha descobrir como falar com Deus de maneira sincera e alcançar as bênçãos que você tanto busca. A paz do Senhor esteja convosco e até o próximo vídeo.